Este é o De Olho no Mercado, podcast resumo da semana. Esse é o seu resumo da semana de 30 de abril de 2021. Vamos falar sobre o mercado internacional? O governo dos Estados Unidos revelou nessa última quarta-feira, dia 28, um plano de investimento de cerca de 1,8 trilhão de dólares, o que chega a quase 10 trilhões de reais na cotação atual, em programas de educação e apoio a famílias que têm crianças pequenas. A proposta é financiar a maior parte dos gastos com uma alta de impostos dos mais ricos, parte essa que já representaria cerca de 1,5 trilhão de dólares nos próximos 10 anos. Também na última quinta-feira, o Banco Central americano decidiu manter a taxa de juros nos Estados Unidos, apesar de reconhecer que a economia segue em aceleração no país. O comunicado do Fed afirma que os esforços para combater a pandemia da Covid-19 ajudaram a impulsionar a economia americana, embora ainda haja muito o que precise ser feito. Em meio ao progresso das vacinações e forte apoio às políticas, os indicadores de atividade econômica e de emprego se fortaleceram, isso dito segundo o próprio comitê do Fed. Toda essa situação impactou o dólar, que entrou em forte queda nessa semana, com os investidores de olho na cena política e analisando os dados da economia americana. Na última quinta-feira, a moeda americana recuou 0,41%, foi vendida a 5,33%, e este foi o menor patamar de fechamento desde o dia 26 de janeiro de 2021. Vamos falar um pouco sobre a Índia, que registrou nesta sexta-feira mais um recorde mundial de novos casos da Covid-19, o oitavo nos últimos 9 dias. Foram registrados mais de 386 mil casos no país. Além disso, foram mais de 3.498 mortes relacionadas à doença no período. Vários estados informaram hoje que não têm vacinas suficientes para dar início à nova etapa da campanha proposta pelo governo indiano, que pretendia começar a imunizar todos os maiores de 18 anos a partir de amanhã. Vamos falar um pouco agora sobre o mercado nacional. O Boletim Focus dessa semana elevou as estimativas para o IPCA de 2021 de 4,92% para 5,01%. Já a nova projeção do PIB é de 3,09% contra os 3,04% da última semana. Enquanto a projeção para a Selic, taxa básica de juros, ela aumentou de 5,25% para 5,5% no final de 2021. Na segunda-feira, dia 26, a gestora Hashdex, em parceria com a Nasdaq, lá na B3, iniciou as negociações do primeiro ETF de criptoativos do Brasil, o Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice, que tem como referência o Nasdaq Crypto Index, o NCI, e será negociado sob o ticker hash 11. A Caixa Seguridade também estreou na Bolsa de Valores de São Paulo nesta quinta-feira, avaliada em 29 bilhões de reais. Os funcionários do banco eram contrários à adesão ao capital aberto, com medo da medida causar demissões. O receio provocou uma paralisação na terça-feira, dia 27, porém a adesão de greve não chegou a 40%. O braço do banco público chega à bolsa pela primeira vez e teve o preço da ação fixado em R$ 9,67, movimentando 5 bilhões de reais no seu IPO. E na primeira sessão de trabalho de CPI da Covid, os senadores que integram a CPI aprovaram nessa última quinta-feira requerimentos para convocar ex-ministros da Saúde, incluindo o general Eduardo Pazuello. Esses foram os primeiros requerimentos aprovados pela comissão e vão definir a pauta dos depoimentos da próxima semana. Continue sempre conosco, acompanhe as últimas notícias do dólar, do comércio exterior, da economia internacional, sempre conosco e fique, mais uma vez, de olho no mercado. Até o próximo resumo da semana.